Olá, pessoas queridas. Estamos aqui hoje a serviço do Grupo Fraterno Espírita Irmão Albino, que fica lá na Liberdade, no bairro da Liberdade. É uma casa querida, de pessoas muito queridas. E que aqui estamos hoje a serviço dela para falarmos de um tema que foi sugerido pela própria casa, retirado do livro Luz nas Trevas, da benfeitora Joana de Ângeles. Foi publicado em 2018. Esse livro ele vai trazer, como está no prefácio da obra, como nos apresenta a benfeitora, ela vai dizer: este livro é um grito, um apelo à penetração da luz na escuridão das almas e do ambiente. Olha que foi publicado em 2018. A benfeitora ressalta também que, abre aspas, brilham na imensa treva estrelas lucilantes, que são os missionários do amor em entrega terrestre em benefício da paz e do amor, anunciando claridades que virão. Então, é uma obra muito interessante e vai trazer uma abordagem com propostas psicoterapêuticas alicerçadas no Evangelho de Jesus e nas lições atemporais da doutrina espírita. E o nosso capítulo que foi sugerido é o capítulo 2, que vai falar sobre a responsabilidade espiritual. Então, para que nós iniciemos a nossa tarefa de hoje, vamos nos recolher um pouco em oração, para que assim consigamos elevar os pensamentos e, elevando assim a nossa vibração, possamos entrar em sintonia com os benfeitores da casa e com aqueles nossos benfeitores que nos assessoram, a que possamos levar informação que seja mais adequada para aquelas pessoas que vão em breve nos ouvir. Esse vídeo, portanto, estará disponibilizado no meu canal no YouTube, Flávio Nery de Azevedo, juntamente com outras palestras e outros temas que tenho abordado e outros conteúdos que tenho colocado por lá. Então vamos lá. Divino Mestre Jesus, estamos aqui hoje, reunidos em Teu nome, para levarmos a Tua palavra, a Tua boa nova, àqueles que sofrem, àqueles que passam por provações, expiações, por vicissitudes inerentes à nossa condição humana. Desde já nos colocamos aqui como um instrumento desafinado em Tuas mãos, reconhecendo que ao menos uma corda desse instrumento já vibra no seu diapasão de amor, na esperança de que, no serviço e no labor do Teu Evangelho, possamos um dia, com todas essas cordas do instrumento, ressoar em uníssono com o Teu Evangelho de amor, de justiça e de caridade. Na certeza desse amparo, rogamos aos nossos benfeitores que aqui se encontram a inspiração devida para que tenhamos assim um serviço que seja satisfatório. E é por isso que iniciamos falando ou declamando aquela prece da nossa benfeitora Cáritas, que diz: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem, Senhor, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e muitas lágrimas secarão,
muitas dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, vós os esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de atingirmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que Deus seja louvado, que Ele nos guarde e nos guie, hoje, agora e sempre. E que assim seja, Senhor. E aí, nesse espaço de caridade, a mensagem que eu abri do livro Recados da Vida, de autores diversos, psicografado por Chico Xavier, que traz justamente o contexto da caridade no seu bojo, falando, o Emmanuel nos diz: calemo-nos diante da ofensa, auxiliemos aos companheiros de experiência, quanto se nos faça possível. Abstenhamo-nos de maldizer onde não possamos auxiliar. Evitemos ressentimento ou azedume quando o mal nos alveje. Busquemos a conciliação fraterna, amparando, ainda mesmo de longe, aqueles que nos firam. Desculpemos quantas vezes se fizerem necessárias, cada dia, exercitando-nos na prática do verdadeiro perdão. Ouvidemos os caprichos do eu, entre aspas, o eu menor, que tanta vez nos escravizam a escuras ilusões. Aprendamos com a vida para sermos mais úteis. Multipliquemos as bênçãos dos serviços no campo das horas, conscientes de que o tempo é um empréstimo inestimável da providência divina. Assim procedendo, estejamos certos de que cultivaremos a caridade para com o próximo e para conosco, de vez que, corrigindo em nós aquilo que nos aborrece nos outros, seguiremos dia a dia nos passos de Jesus em nosso esforço de ascensão. Emmanuel. Essa mensagem, portanto, que fala da caridade, a prece de Cáritas, nos chama a esse tema que é a base do que o Cristo nos deixou, o serviço da caridade, e o sentido amplo que a doutrina espírita nos traz, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. A benfeitora nos traz, então, no capítulo que nós iremos discorrer sobre esse tema, responsabilidade espiritual. Ela começa se dizendo assim: toda e qualquer atividade que se assume converte-se num dever que exige responsabilidade. Virão aqui várias reflexões. Eu produzi uma palestra ontem para algumas casas espíritas, o Manuel Flamengo de Miranda, o Lá Maria Dolores e o Centro Espírita, hoje é Irmão Albino. Foram 3 casas ontem. Ontem foi a Casa Espírita Viana de Carvalho. 3 casas. E eu falava sobre qual o papel da Casa Espírita em tempos de pandemia. E aí o tema da casa que eu estou falando, que é o nosso irmão Albino, pediu que falássemos sobre responsabilidade espiritual. E por incrível que pareça, por mais que nós não acreditemos em coincidências, nós acreditamos na sincronicidade, o final desse capítulo vai trazer justamente uma síntese do que eu falei ontem, que eu trabalhei os temas de como é que está o atendimento fraterno na Casa Espírita, como é que estão os tratamentos espirituais na Casa Espírita, como é que está o serviço de grupos de estudos na Casa Espírita, as preleções doutrinárias que estão em voga e cada vez elas acontecem mais. Mas o outro lado que a doutrina pode ser, que é o consolo àquelas almas, não só do esclarecimento, que é muito importante, né? As informações que a gente traz através das doutrinárias e das palestras, mas o tratamento que se requer para as pessoas que estão carentes nesse momento de tanta dor. E aí eu vejo nesse capítulo a benfeitora falando sobre essa responsabilidade
que nós devemos ter diante dos compromissos que assumimos com Jesus. É verdade que quando nós reencarnamos com um propósito. Cada um tem um propósito e quem não tem deveria ter, ou seja, buscar um sentido existencial. E nesse movimento em que ela nos chama a essa responsabilidade, ela vai dizer que a existência física ela é portadora de múltiplos programas educativos que contribuem para o desenvolvimento intelecto-moral do espírito. E esses programas educativos, ela vai dizer que a reencarnação, por isso mesmo, é sublime oportunidade para reparação de erros, correção de irregularidades e reabilitação moral. De acordo com a gravidade de cada ocorrência, há uma pauta específica de reequilíbrio lúcido, disciplinador e próprio para a felicidade. Então, muitos de nós acreditamos que a reencarnação é algo punitivo. E nós sabemos que a doutrina espírita nos mostra que a reencarnação ela é um instrumento divino para a reeducação das almas. Ela é reeducativa. E no propósito da reeducação, nós temos a oportunidade de reparar os erros, os delitos praticados, quando inconscientes estávamos, e muitos de nós ainda continuamos, mas que com o progresso da consciência, nós passamos a ter a oportunidade do retorno e nesse retorno reparar as arestas dos delitos e dos equívocos que cometemos. Então ela vai dizer, nessa parte que eu grifei, nesse capítulo, as dores e problemas de vária ordem constituem o processo terapêutico para a cura real. Aí nós tocamos naquele ponto que também eu falei em outra oportunidade sobre a compaixão e a compreensão. E lá eu falava sobre o Siddhartha Gautama, o Buda, e citei o livro Plenitude da Benfeitora, que fala do sofrimento. Ela vai trazer aqui que, nesse capítulo, as dores e problemas de vária ordem constituem o processo terapêutico para a cura real, portanto, na origem do mal praticado. Então, o sofrimento que muitos de nós passamos, que eu já lhe expliquei em outro momento, é uma escolha. A dor é inevitável, porque o sofrimento é algo que é um construto a partir das vicissitudes que nós enfrentamos, das dificuldades que passamos, mas a depender de como encaramos as dificuldades, elas poderão ser apenas dores e não gerar um movimento de sofrimento. Mas aí nós temos também a reencarnação como um caminho para reparar essas dores, ou melhor, os delitos praticados. E às vezes quando voltamos com as injunções materiais, com as vicissitudes, com as dificuldades reencarnatórias, elas são frutos não de um castigo divino, mas de um reparo que o próprio Espírito, em consciência com a plenitude que ele quer alcançar, a determinadas circunstâncias que ele está sendo colocado, que ele é colocado e que vai oportunizar o aprendizado necessário. E ela vai continuar dizendo, no entanto, a finalidade dos renascimentos não tem caráter punitivo, o que significaria um castigo à ignorância. Não é isso. Deus, ele não castiga ninguém. Deus ama. E como ele é amor, ele nunca poderia castigar o desamor que somos nós. Nós temos um mau entendimento, né, pela visão que a gente é formado judaico-cristã e que tem às vezes passado não pelo Cristo, mas pelas pessoas que interpretaram os ensinamentos do Cristo, uma ideia de como se Cristo, que é o Filho de Deus, fosse a exemplificação melhor do sofrimento e do sacrifício. Obviamente que para Cristo Jesus, que era um espírito puro, ele passou pelas vicissitudes de um outro espaço de consciência. Nós podemos dizer, como uma exemplificação que me vem, uma pessoa que porventura passa por um movimento de dificuldade na Terra, vamos dar o exemplo de um faquir. Ele se deita e quer de uma forma ou de outra mutilar o corpo, ou melhor, educar o corpo no martírio dos pregos que vão alvejar a sua carne, mas ele tem ali um propósito, que através daquele martírio, ele acha que purificaria o espírito, purificaria a alma. Imagine o faquir que tem o controle da dor física, que é um nível muito ainda aquém do que o Divino Mestre nos mostrou, que é um espírito puro. Eu penso assim, reflito, será Jesus não capaz de ter suportado as dores no corpo com o controle da mente que ele já atingiu, ou a capacidade de neutralizar a dor física, não dizendo que ele não tenha passado por dor física, mas que necessariamente nós não tenhamos que ter como um exemplo de que viveu o sacrifício na terra e que foi crucificado e que por isso nós temos que também
trazer para a nossa realidade uma vida de sacrifícios e de violências com o corpo, violências com a nossa própria condição, do bem-estar que deveríamos buscar? Ele demonstra, através do seu amor, que é possível, mesmo sendo injuriado, sendo vilipendiado, maltratado pelas pessoas que viviam na condição da brutalidade, da realidade que não conseguiam alcançar do que ele propunha, e levaram ele àquele calvário, né, que é o martírio das chibatadas, a crucificação, a coroa de espinhos. Óbvio, como ele no corpo, estando no corpo, isso aqui é uma coisa que veio agora na minha mente. Ele viveu aquilo para demonstrar para aqueles que viviam com ele, os apóstolos e todos aqueles que viviam, que ele também não veio para fazer descumprir a lei. Ele veio fazer cumprir a lei de Deus, porque ele era o Filho de Deus. Como ele veio fazer cumprir a lei, ele não ia transgredir as leis, que são as leis que regem a nossa condição, né? De espíritos que estamos nessa caminhada rumo à evolução. Mas eu penso que se nós, seres ainda tão involuídos, temos a capacidade, como vemos muitos, de controle psíquico das dores físicas, Jesus será que não teria? Será que Jesus ele não tinha o domínio total das faculdades, como é demonstrado, como ele conseguia penetrar as condições das leis naturais, fazer com que os ventos soprassem, com que os peixes fossem reproduzidos em grande quantidade, andar sobre as águas? Ele tinha um domínio total das suas faculdades mediúnicas. Ele era o médio de Deus. Eu falo médio porque ele era o grande médio de Deus. Ele estava aqui a serviço do Criador de tudo que é. Então, quando a gente pega a imagem do Cristo como sacrifício, que é às vezes forjado, ou melhor, interpretado pelas religiões que vieram depois dele, porque ele não criou nenhuma religião, e vão dando a conotação de que a gente precisa passar por sofrimento, devemos viver de um lugar que seja de automutilação ou de autodesvalorização, entre aspas, porque assim a gente pode alcançar o reino dos céus. Eu não compactuo com essa realidade, porque eu interpreto que o Jesus não quis mostrar que a gente precisa sofrer para evoluir. A gente vai ter dor sempre. Eu sempre defendo isso. A gente tem dor quando nasce, a gente tem dor quando pisa num prego, a gente tem dor quando bate a cabeça numa parede. Isso vai ser. O sofrimento, a gente tem dor quando perde um ente querido, a gente tem dor quando tem uma separação, a gente tem dor quando fica desempregado, a gente tem as mais variadas dores. O processo de sofrimento é a nossa condição humana, que como nós somos espíritos calcetas, recalcitrantes e não aceitamos resignadamente, resilientemente as vicissitudes do caminho, nós entramos nos espaços de aborrecimento, de mágoa, de ressentimento, de remorso, de culpa e geramos o sofrimento. Então eu fiz esse movimento, essa digressão, para trazer que a reencarnação, portanto, ela deixa claro aqui, ela serve como um processo de aprendizado, não tem um caráter punitivo. E a dor que nós vivemos serve como um reparo terapêutico, um processo terapêutico. De acordo com a forma que você encara a sua dor, você pode fazer a transição dentro dela sem ter que vivenciar os dramas do sofrimento. E ela vai evoluir dizendo: a aflição, portanto, defluente do sofrimento, olha, viria em seguida sobre o sofrimento, e eu me antecipei, mas já estava aqui no campo. Então, a aflição defluente do sofrimento é o desconforto que se experimenta chamando a atenção à ordem, à disciplina, ao dever. Então, todo esse movimento que é defluente de uma dor que gerou um sofrimento, esse desconforto, portanto, que nós experimentamos, vai chamar nossa atenção à ordem, ao caminho da disciplina e ao dever, a responsabilidade com o dever. É como se fosse assim, olha, você está passando por isso, você está transgredindo alguma lei, está transgredindo alguma norma das leis divinas. Você escolhe viver o sofrimento ou você poderia ter só a dor e retomar o caminho do amor por manter a disciplina e a ordem com o dever do cumprimento, aquilo que a gente já tem como consciência de que é o Evangelho do Cristo, o melhor modelo a ser seguido. Nessa parte, me vem aqui uma anedota que eu ouvi de uma certa feita de um palestrante, salvo engano, foi Richard Simonetti, e que eu separei para falar quando eu falo das provas e expiações. Ele traz algo muito engraçado para fazer com que nós consigamos compreender quando uma coisa é prova e quando uma coisa é expiação. Aqui num paralelo, aquilo que a gente pode viver, a dor que a gente pode viver pode ser uma prova, mas não necessariamente ser uma expiação, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Eu exemplifico.
Chico Xavier, ele estava sendo provado com os problemas oculares, com os problemas respiratórios, as dificuldades físicas que ele teve. Mas não necessariamente ele estava espiando, ele estava sofrendo por algo que ele cometeu no passado, algum delito. Ele podia estar sendo provado para demonstrar a capacidade dele, que espírito que evoluiu a um ponto tal, de que pode passar por um segundo degrau da escala evolutiva. Como numa faculdade você passa na prova, você vai para o semestre seguinte. Um aluno na escola, ele poderia estar sendo provado. E não necessariamente uma prova que nós fazemos na escola é uma expiação, porque não necessariamente gera um sofrimento. Então Chico poderia estar sendo provado e ao mesmo tempo não está espiando nada. E aí, para vocês identificarem quando uma coisa se torna uma prova ou quando é uma expiação, de uma forma bem lúdica, ele vai trazer alguns exemplos que vocês vão se divertir quando escutarem e que tem a ver com o que eu estou querendo trazer aqui sobre a dor e sofrimento. Então, quando é que é uma prova? Olhe bem, primeiro, diante da morte de um familiar, será a prova, seja feita a vontade de Deus, se a pessoa diz. É uma expiação, porque Deus fez isso comigo. Se a pessoa reage desse jeito, nossa, tem uma dor. Diante da morte de um ente querido, como eu disse no início, de um familiar. Se ele fala, eleva o pensamento alto e fala, seja feita a vontade de Deus. Ele está sendo provado. Mas se ele diz, porque Deus fez isso comigo, a morte do ente querido passou a ser uma expiação. Porque ele não está conseguindo resignadamente, resilientemente, saber que os desígnios de Deus são impenetráveis e, portanto, ele não faria nada para que fosse para o prejuízo de quem quer que seja. Segundo, diante de uma doença grave, se você diz, Deus me dará força, Deus me dará força para enfrentar essa doença, é uma prova. Mas se você diz, não suporto esta doença, não suporto esse sofrimento, está passando, é um exemplo de um espírito que deve estar passando por uma expiação. Vamos outro. Diante da própria morte, ou seja, diante da sua própria morte você diz, confio, é uma prova quando você diz, confio aos cuidados dos bons espíritos. Você está ali no enfrentamento de um processo de quase morte. Eu confio aos cuidados dos bons espíritos. Se você diz, resistirei até o último suspiro, é porque você não tem a condição do entendimento que a morte não é o fim. E, portanto, aquilo ali é uma negação de que partir para o além é algo desagradável. Como a gente sabe que morrer não é legal para ninguém, mas quem tem a consciência da imortalidade da alma e que já compreende que os desígnios do Pai não seria nada feito para que seja para o prejuízo nosso, a gente faz entrega os cuidados dos bons espíritos nesse momento de que eu estou atravessando. Quarto, diante de uma prova escolar, se você diz, prova, estudarei mais para ter um melhor desempenho. Se você diz, farei uma pesca, farei uma cola, aqui na Bahia a gente fala pesca, vou pescar, aí você está espiando diante dessa prova que você vai enfrentar na escola. Outro, desastre financeiro. Se você diz, começarei uma vida nova diante de um desastre financeiro, é uma prova. Se você diz, minha vida acabou, olha o sofrimento, olha o movimento de expiação, já é uma expiação, naquele processo de enfrentar um desastre financeiro. Como o espírito vai encarar esses movimentos que nos acometem, vai ser ali a condição que ele traz aqui com uma forma bem leve e bem fácil de ser lida por aqueles que não conseguem compreender a diferença entre prova e expiação. Fica muito claro aqui como é que você está vivendo uma prova e quando é que você está vendo uma expiação. Por exemplo, amor que terminou, um relacionamento que terminou. Você está sendo provado quando você diz, respeito o seu sentimento e desejo toda a sorte na sua trajetória. Mas se você faz, farei um despacho para você, ou seja, diante de uma possibilidade de separação, você não aceita aquilo, você vou fazer um despacho para amarrar o amor, para segurar a pessoa que está se querendo vazar. Ali denota uma expiação. Outro, diante de uma desilusão amorosa, ele fala, Deus é paz, Deus é pai, aprenderei a viver sem ele ou sem ela. É uma prova, mas se você diz, Deus é pai, ele vai te dar o troco. Deus é pai, ele há de pagar tudo que fez comigo, ou ela há de pagar tudo que fez comigo. Você não está diante de uma desilusão amorosa, enfrentando como uma prova a ação da sua vida que serve para o burilamento do espírito, para o crescimento, para o aprimoramento intelecto-moral e para mostrar as resistências que o espírito tem para passar para um segundo degrau na escala evolutiva. O oitavo, diante da dificuldade do entendimento com algumas pessoas. Se você tem uma prova, quando você diz assim, desconheço que tenho culpa, reconheço que tenho culpa diante de uma dificuldade com alguém, reconheço que tenho culpa, é uma prova. Se você diz a culpa é sua,
você imputa ao outro a responsabilidade daquele processo, é porque você está espiando, você não consegue acolher o mínimo da sua responsabilidade diante do ato. O nono, diante de um débito com alguém, aí a pessoa está em prova quando ela diz assim, reconheço meu débito e pagarei a dívida. Se você está em expiação, você vai dizer, negarei até o último ceitil. E por fim, as 3 últimas, motorista que provoca uma barbeiragem no trânsito, você está em prova se você diz, Deus o ilumine, quando alguém faz uma barbeiragem com você, Deus o ilumine. Você está espiando quando você fala assim, que o diabo o carregue, que o primeiro poste seja seu destino. É uma expiação. 11, diante da dificuldade de relacionamento no lar, você está em prova quando estamos juntos para nos harmonizarmos e nos conduzirmos para o bem. Você está sendo provado se você tem essa atitude. Você está em expiação quando você diz, pior seria que andei atirando... parece até que eu andei atirando pedra na cruz. Se você está vivendo uma experiência com a família que não é legal. Parece até que eu andei tirando pedra na cruz. E por fim, uma bolsa de dinheiro que você encontra no chão. Aí você está sendo provado quando você faz assim, procurarei o dono e vou entregar. E você está em expiação quando você diz assim, gastaria até o último centavo dessa bolsa de dinheiro. Então ele vai trazer, de uma forma bem leve, uma diferença entre provas e expiações. Então a gente pode ter em nós um referencial, um balizador para fazer um tipo de medição, de aferição. Quando é que nós estamos vivendo uma prova? É quando você vai passar, porque as dores são inevitáveis na vida, por essas circunstâncias todas que nós citamos, e você pode encarar do jeito que foi dito quando é prova. Mas quando você vai para o espaço da lamentação, daquele movimento de lamúria e de ficar porque eu, só eu, porque eu, é o que eu dou sempre esse exemplo nas minhas palestras, e aqui cabe também. Quando você vem num trem, por exemplo, e que está passando por um lugar deserto, né? E aí, de repente, não tem água, faltou água no trem e o maquinista resolve seguir adiante, e todo mundo ali resignadamente, sendo provado naquela coisa que está sendo enfrentada, mas que mostra que estava em expiação, ele ficava só se lamuriando, ai que sede que eu tô, ai que sede que eu tô, ai que sede que eu tô, e ninguém aguentava mais aquele discurso repetitivo, e todo mundo no trem, incomodado com aquela pessoa lá, só que sede que eu tô, que sede que eu tô, e todo mundo com sede, com calor, o ar-condicionado do trem quebrou, todo mundo ali enfrentando aquela prova. E aí o maquinista não suportou, que a viagem ainda era longa, viu um oásisinho pequeno assim, parou, ninguém desceu, só ele, desce meu irmão, vai lá e bebe sua água, porque ninguém está aguentando essa sua lamentação. Ele foi, bebeu a água toda, aplacou a sua sede e aí voltou para o trem, deitou, todo mundo recolheu-se pensando que a viagem seria tranquila e ele começou, ai que sede que eu tinha, ai que sede que eu tinha, ai que sede que eu tinha. Então, quando estava com sede, ficava se queixando para tentar aplacar a sede. Ai que sede que eu tô, ai que sede que eu tô, ai que sede que eu tô. Quando matou a sede, volta pro trem e fica, ai que sede que eu tinha, ai que sede que eu tinha, ai que sede que eu tinha. Então, aquela pessoa queria se queixar, ela quer se lamuriar, denota uma expiação. Porque se ela tivesse o movimento de viver a dor da sede de forma resignada, ela não se lamuriava. E mesmo mostrando que ao matar a sede, ela continuou se queixando, porque o propósito dela é se queixar, o resto não interessa. Então a benfeitora ela vai continuar dizendo que na responsabilidade espiritual, o ser humano, superando as fases iniciais das necessidades básicas, ele alcança os patamares da inteligência e da emoção e do discernimento. Quando a gente passa pelas vicissitudes, pelos graus de dores que a vida nos coloca, e você atravessa aquela fase inicial, você vai alcançar um patamar mais elevado, que é o vir a ser, né? A inteligência e o discernimento diante das circunstâncias que a vida lhe apresenta. E ela vai continuar dizendo, nesse período, todas as ações fazem parte do processo de futura iluminação. Toda atitude, toda ação que você tenha, são partes essenciais do processo que nós estamos buscando de autoiluminarmos-nos. Mesmo inconscientemente, muitos de vocês que não têm consciência, a nossa vinda para o planeta não é um parque de diversão e nem é aqui um hospital. Claro, ele é um hospital-escola. Ele deve ser um hospital-escola porque são almas doentes e que estão aqui dentro desse planeta para, através do tratamento devido, dessas movimentações que vivemos, nas diversas situações que a vida nos coloca, para a gente poder curar as feridas e continuar adiante, buscando o nosso fanal, que é a nossa iluminação. E ela vai dizer, dando lugar às experiências da solidariedade, do amor e da lídima fraternidade. Em consequência, os atos produzem ressonância de onda equivalente que promovem valores inatos ou que,
perturbam as aspirações da plenitude. Então, através das vicissitudes, dos enfrentamentos, dos embates no cotidiano, ou você pode criar musculatura para conseguir alcançar e aspirar a sua plenitude, ou viver preso naqueles movimentos egóicos de queixas e lamentações, de raivas e de remorsos e de mágoas diante das situações que vocês enfrentam. Então, e aí ela vai dizendo, surgem as provas, os testemunhos, os necessários corretivos aos erros e às expiações com caráter severo e restritivo à movimentação. Olha aqui também. Pessoal, eu tenho que fazer aqui um pequeno parênteses para dizer, eu li esse capítulo, são 2 páginas, né? 3 vezes. A gente pensa que não fica no nosso inconsciente aquilo que a gente lê. E eu estava até antes de começar a palestra pensando, nossa, meu Deus, me inspira aqui, me dá uma luz para que eu possa tocar no tema do que a benfeitora quis nos trazer. A gente nunca alcança, né? Na verdade, o que ela quer dizer, mas a gente tenta, através do nosso nível de entendimento, nosso nível evolutivo, pegar o que ela possivelmente está querendo falar. E ela tenta traduzir para uma linguagem que seja acessível a gente, e a gente, com o nosso limite evolutivo e nosso grau de compreensão tão embotado e limitado, tenta interpretar o que a benfeitora está dizendo. E aí eu, fazendo a leitura, eu falei, nossa, para onde é que eu vou com esse tema? Me inspira, Jesus. Me inspira, Joana, já que você que escreveu. E aí eu fiquei aqui, não li mais, e aí daqui a pouco me vem, eu abro o caderninho e vem esse texto sobre provas e expiações. Eu digo, será que tem a ver? Eu não lembrava dessa passagem das provas e expiações no nível da mente concreta aqui, consciente. Mas nas primeiras, nas segundas, nas terceiras leituras que eu venho fazendo para fazer a palestra, isso ficou em algum lugar. E eu falava, poxa, eu vou falar sobre expiação em prova, mas será que tem a ver? Sinceramente, não estava no meu plano falar sobre isso. Como não estava nos meus planos, na hora da prece, fazer a prece de Cáritas. Sim, estava o texto que eu abri previamente do livro Recados da Vida, que eu pedi a Jesus, nesse momento de inspiração, que me trouxesse uma mensagem do livro que fosse adequada para o tema. E aleatoriamente eu abri, caiu, serviços de caridade. Ok, eu li a mensagem, digo, uau, tem tudo a ver com o tema, essa mensagem de Emmanuel, e fiquei. Na preparação da prece, no final eu faço a prece de Cáritas, que eu não estou tendo o hábito de fazê-la. Eu faço mais o poema, que é aquele do Pai Nosso, de José Silvério Horta. Mas a prece de Cáritas não, tanto que eu até esqueci um trecho dela. Então eu fico percebendo o quanto estamos amparados, o quanto estamos o tempo todo sendo intuídos e inspirados pela espiritualidade maior. O nosso problema, meus irmãos, é que nós não abrimos para escutar o que eles têm a nos dizer. E aí ficamos nos queixando, dizendo, meu Deus, tanto sofrimento, tanta dor, e o Senhor não me ouve. Ele ouve sim, é porque a gente que não abre espaço para ser escutado. Ou melhor, nós é que não fazemos silêncio para escutar Deus. Porque Deus o tempo todo está conversando com a gente. Eu li uma outra vez um poema de Madre Teresa, que foi uma excelente contribuição do livro Atitude, que não está aqui, se tivesse eu leria, porque está no meu celular, e eu não vou ter como abrir para poder ler para vocês, eu não sei se eu botei para o celular da minha esposa, mas entre outras coisas ela falava assim, Madre, como é que você faz quando você ora para você ouvir Deus? Ela falou assim, nossa, eu não faço nada, eu apenas silencio. Mas como é que ele lhe ouve? Não, porque quando eu faço oração, eu entro em silêncio, Deus também entra em silêncio, e ele no silêncio dele, com o meu silêncio, nós nos comunicamos. Não precisa ser dito nada. É o inaudito, porque é percebido através desse espaço de expansão que nós nos encontramos, quando silenciamos a mente, quando silenciamos as emoções, quando nos colocamos em quietude do corpo e da mente, nós podemos ouvir Deus. E aí nós poderíamos muito mais viver nesse planeta conectado com essa fonte que está em nós, que habita em cada um de vocês, porque nós somos centelha divina. Mas como a gente não silencia nunca, nós ficamos sempre no fazer externo, no fazer fora, 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 nós não podemos nunca ver o que Jesus e que os Espíritos estão nos dando, como, olha meu filho, é esse o caminho, eu estou aqui lhe inspirando, mas eu estou aqui lhe falando, você não ouve, você não para ouvir, fica com essa balbúrdia mental, um pensamento acelerado, faz uma coisa, faz outra, sai de um livro, vai para o outro. Qual é o espaço que você vai ter de quietude para ouvir o que eu estou tentando lhe colocar? Então, nesses pequenos momentos, previamente a essa palestra que eu estou fazendo, essa exposição, eu entrei em momentos de oração em alguns momentos. E aí veio as inspirações, eu abri o Recados da Vida, que caiu a mensagem, na minha oração veio a inspiração da prece de Cáritas, eu li aquilo de Richard Simonetti sobre expiação e prova, que pensei que estava desconectado do tema, e aí quando eu vou lendo o capítulo para vocês, porque é pequeno, eu me deparo com esse tópico que vai falar, surgem as provas, os testemunhos, os necessários corretivos aos erros, necessários e são legítimos que a gente passe por isso, e as expiações,
com caráter severo, que aí são aqueles casos de pessoas que veem expiação severa, por exemplo, em doenças restritivas, normalmente são expiações. Há verdade outras que não são provas. Tem pessoas que vêm com determinadas dificuldades físicas e que nós vimos verdadeiros espíritos missionários para, através do seu processo de deficiência, demonstrar que é possível amar e mesmo assim ser, ou melhor, além de amar, ser resignado diante de tantas dores. A gente vê na internet vários vídeos de pessoas amputadas e que demonstram o seu grau de resignação e de proatividade, de alegria interior. E aí agora eu estou fazendo uma ponte com aquele assunto inicial que eu não sabia por que eu falei. Agora está tudo se conectando. Quando eu falei de Jesus no início do sofrimento, e aí eu venho dizer, Jesus não espiava nada, porque Jesus não se conspurcou, nunca se corrompeu, então ele não reencarnou para pagar nada. Ele veio para mostrar que é possível amar. Então seu calvário e sua dor era uma forma de demonstrar que mesmo ele puro, imaculado, que nunca se corrompeu, ele a si mesmo sofreu, entre aspas, vou refazer, teve dores que eu também acho que não teve tanta dor, porque ele podia controlar as dores físicas, apesar dos filmes demonstrarem, mas ele tinha essa capacidade, mas ele demonstrou a sua dor e seu sofrimento para aqueles que julgaram que ele estava sofrendo e estava tendo dor, dizendo, poxa, ele era puro. E como é que ele passou por aquilo? E nós, que às vezes somos espíritos calcetas, recalcitrantes, empedernidos no mal, ou melhor, que nos equivocamos tanto, não podemos passar por algumas vicissitudes no caminho, e assim a gente, mesmo passando por pequenas em relação a ele, que era puro e que não precisava passar pelo que passou e passou, a gente passa por muito menores graus de dificuldades e a gente não consegue fazer a travessia sem entrar para o sofrimento, para aquele lugar de melancolia, de vitimização. Pensem nisso que eu estou falando, meus amigos, até para mim eu estou refletindo sobre isso. Então, a expiação para alguns espíritos faz-se necessário porque são espíritos comprometidos. Então eles estão espiando, e está lá na codificação que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Então o exemplo é esse. Alguma criança que vem com uma hidrocefalia, uma microcefalia, uma síndrome de Down, é verdade que em alguns casos pode ser espíritos de expiação, porque podem ter abusado do livre-arbítrio, podem ter se comprometido com a lei de ação e reação, causa e efeito de possibilidades, e ele, por um motivo de culpabilidade, veio num corpo limitado para passar por uma experiência não de castigo, mas de aprendizado, não como um caráter punitivo, mas sim como um movimento de educação do espírito, e se ele atravessa aquela expiação se queixando, se lamentando, provavelmente ele não consegue aproveitar aquela prova com expiação. Aí retorna em outro corpo e que às vezes vem com limitações também para poder educar o espírito. Mas é verdade que outros exemplos que passam por nós vimos que ali a pessoa está num grau de sofrimento extremo para a gente. Como é que pode? O cara não anda, não enxerga, é surdo, ou às vezes fala com dificuldade e demonstra uma resiliência, uma resignação de espírito que já está no outro grau evolutivo. Isso vocês podem ter como exemplo o nosso querido Chico, que passou por muitos detratamentos, problemas físicos, passou por traições com as pessoas que conviviam com ele, e ele ali, como espírito missionário que era, não necessariamente estava espiando nada, ele estava sendo provado para a próxima tarefa que certamente ele deve fazer na sua escala de espírito que caminha para a perfeição. Ele não era um espírito perfeito e nem era um espírito puro, mas era um missionário. Então, como a lei de amor é soberana, predomina no universo. A lei de amor predomina. Favorece a conquista da paz mediante a resignação durante a difícil aprendizagem evolutiva. Então, olha o caminho da palestra se desdobrando com as leituras que eu estou fazendo e trazendo para você de uma forma diferente. Eu sei que vocês estão acostumados com minhas palestras, eu falar ao sabor da minha própria emoção. Mas nessa, como eu achei que o capítulo tinha muitas coisas interessantes, eu preferi fazer leituras de passagens dela e ficar aqui tentando esmiuçar alguns tópicos da leitura que eu estou fazendo para não cansar vocês também. Então, ela vai continuar. Vou pular alguns tópicos aqui e vou para outra parte. Então, servir, pois, é a meta da existência humana. É o que traz o capítulo, responsabilidade espiritual. Ela vai fazer todo esse arcabouço introdutório para dizer, servir, pois, é a meta da existência humana, desde o momento em que se lhe detecta a finalidade imortalista. Nós somos espíritos imortais. Desde que detectamos a nossa imortalidade, qual é a função da nossa caminhada na Terra? É servir, o serviço.
E aí a palestra abre-se com a Caritas, que é a prece de Caritas, e se desdobra nesse lugar do serviço, quando eu disse também da Casa Espírita, que eu vou arrematar no fechamento da nossa exposição, falando sobre o propósito que as Casas Espíritas teriam, como no momento da pandemia que atravessando, quais seriam os nossos propósitos para... faltam 10 minutos para 50? Ok. Eu quero fazer em 50 minutos, então a gente vai fechando e concluindo. Se passar um pouco, tudo bem. Mas então, a proposta do serviço, da nossa função na Terra e o propósito da Casa Espírita como casa de consolo para as almas que estão em sofrimento. Então ela continua. Esse despertar da divina essência interna constitui razão básica para a existência feliz. Quando vocês entram em contato com a essência divina que somos, é o caminho e a receita para termos uma vida mais feliz. Mas a gente só consegue entrar em contato com essa essência divina se a gente silencia, se a gente vai para dentro, se a gente tem hábito de meditar, se a gente tem hábito de contemplar, se a gente tem hábito de orar, se a gente tem hábito de fazer visualizações criativas para que nós possamos aquietar os pensamentos, aquietar as emoções e, portanto, conseguimos assim acessar o ser divino que somos. E ela vai dizer, continuando, esse despertar da divina essência interna constitui razão básica para a existência feliz, aumentando a responsabilidade do candidato à plenitude. Você só vai poder se candidatar à plenitude do ser ou à iluminação se você consegue fazer esse contato com a sua essência interna, e para fazer esse contato com a essência é preciso fazer silêncio, senão a gente não contacta com a essência interna. Então, não são impostos sacrifícios ou holocaustos na linguagem da benfeitora, que é a mesma coisa, sacrifícios, né? Que podem ocorrer por necessidades especiais. Às vezes, alguns vêm com sacrifícios extremos por necessidades especiais. E ela finaliza essa primeira parte dizendo: o cumprimento reto dos deveres de cidadania, aí vem a responsabilidade, que é a responsabilidade que temos como espíritos imortais, o cumprimento reto dos deveres de cidadania, como cidadãos que somos no mundo, de família, de consciência, contribuem para a aquisição da responsabilidade espiritual. Eu vou reler esse final aqui, dessa primeira parte, que ela faz uma parada para finalizar com o movimento de arrematamento do capítulo. Ela diz: o cumprimento reto dos deveres de cidadania, de família, de consciência, contribui para a aquisição da responsabilidade espiritual. Esse compromisso com os deveres da cidadania, de família e de consciência não significa se utilizar de mecanismos de defesa, como se a gente fala sempre, as máscaras que nós usamos do ego, para ficar mostrando um personagem que não condiz com a realidade do que você traz ainda na sua condição de espírito humano comum e imperfeito, que você é. Você não é puro, você é em latência centelha divina. Mas essa centelha divina é uma construção ao longo das sucessivas experiências reencarnatórias e que ela se dá a partir do momento em que você se conecta com o divino que habita em você, porque se você é a centelha divina, você tem Deus interno. A partir dessa conexão significa o silenciar a mente e o ego para você conectar com o self, com a estrutura psíquica, que seria a instância que coordena a nossa psique, e ali você se encontra com a sua divindade, com o Cristo interno, com o Buda interno. Para esse caminho, é preciso que assim você sendo, você vai cumprir retamente seus deveres familiares de cidadania e de consciência, não forjando personagens que mascaram aquelas condições ainda da sua perfectibilidade. Ou perfectibilidade significa a possibilidade de ser perfeito, mas que você ainda não é. E ela finaliza o capítulo dizendo: fascinado pela possibilidade de um mundo melhor e por uma sociedade justa e próspera, encontras no Espiritismo campo vasto a joirar, que significa separar o joio do trigo, a fim de o preparar para ensementar, ou seja, lançar sementes de amor, ensementar, ou melhor, o amor em vocês, em nós. Assumes compromissos com entusiasmo e dedica-te por algum tempo e depois experimentas tédio ou desencanto? Ela vai fazer uma pergunta depois. Por que será? E aí ela vai dizer: porque vocês perdem o entusiasmo na jornada do serviço, por falta de motivação, de afeto. Necessário se torna que te mantenhas entusiasmado em tudo que fazes. Coloca um toque de alegria nas tuas atividades e reflexiona no significado das tuas ações. Eu procuro ter entusiasmo nas minhas realizações. E diz que entusiasmo é ter um Deus em si.
Entusiasmo, na tradução de algumas explicações, diz entusiasmo é ter um Deus dentro de você. Eu sou entusiasmado pela vida, eu tenho amor pela vida, eu tenho amor por estar no mundo, eu gosto de gente, eu gosto das pessoas, eu gosto da vida que eu levo dentro daquilo que é possível alcançar. Então esse entusiasmo, essa motivação faz com que você consiga alcançar os patamares dessa responsabilidade enquanto espírito imortal que somos, para que não passemos na Terra achando que aqui é um parque de diversões, ou que seria apenas um grande circo, onde você só veio para se divertir. O parque de diversões e o circo daria a mesma ideia. Aqui é um hospital escola, é um educandário, então é preciso que você se conecte com o propósito maior da vida. Qual é o sentido existencial que vocês têm? É estar aqui se divertindo para trabalhar apenas e curtir os prazeres do corpo? Ou vocês têm a condição de alimentar o espírito imortal que somos? Essa é a grande questão que nós deveríamos fazer para que nós não percamos o entusiasmo. E ela vai finalizar dizendo: não permitas que o automatismo da vida te conduza ao trabalho que te induzirá à inércia ou à indiferença pelo que realizas. O teu próximo precisa de ti, reencarnado ou não. Aí o trabalho das mediúnicas que trabalham com os espíritos desencarnados, ou mesmo os trabalhos com as pessoas que estão no corpo, que estão encarnadas, ele conta contigo, o teu próximo, com a tua solidariedade, com a tua assistência fraternal. E aí ela fecha o capítulo, e eu não tinha lido isso aqui para fazer a palestra que eu fiz sobre qual o papel da Casa Espírita nos tempos de pandemia, qual seria o papel da Casa Espírita em pandemia, e que eu toquei naqueles tópicos todos que eu disse. Ela vai finalizar dizendo: ama-o, o seu próximo, conscientemente, o que fará um grande bem. Atividades espirituais multiplicam-se à espera de dedicação. Reuniões mediúnicas sérias exigem participantes conscientes e responsáveis para a sua execução. Esse livro foi escrito em 2018, só que agora a gente não está tendo mais mediúnica. No meu vídeo, que eu recomendo que vocês vejam, que vai ser postado ainda hoje, provavelmente esse será postado depois. Primeiro eu vou postar o outro e depois esse. Mas quando vocês estiverem assistindo esse, recomendo que vão no meu canal, Flávio Nery Azevedo, no YouTube, e olhem a palestra que eu fiz sobre esse tema. Lá eu vou destrinchar quais são as minhas ideias, quais são as minhas reflexões, que não são determinísticas, eu falo lá, não são diretrizes de ninguém, eu não falo em nome de doutrina de ninguém, eu não tenho competência para tal, são apenas especulações, pensamentos, reflexões que eu faço como um homem que posso ser livre de pensar e ter meu livre-arbítrio de pensar no que eu quiser. Então eu vou falar sobre mediúnicas no tempo de pandemia, e ela vai continuar dizendo, lembre-se, o livro foi escrito em 2018, e a gente está vivendo agora um momento pandêmico. Hoje eu falo para vocês de uma data que é em pleno mês de junho de 2020. Então, ela vai dizer, atendimento fraterno abre as portas do sentimento alheio à iluminação e à libertação de consciências. Então eu falo também do atendimento fraterno, como fazer atendimento fraterno em tempo de pandemia. Tá todas as casas paradas. Aí uma amiga minha hoje, eu não posso ler porque está no celular, me mandou uma mensagem pedindo qual é o hospital espírita, ou melhor, qual é o centro espírita que está fazendo cirurgia espiritual à distância. Porque o irmão dela está com uma condição de saúde grave e que teve um AVC, teve um câncer, que teve metástase, em suma, e ela está lá com ele e querendo fazer uma cirurgia espiritual que fez para primeiro foco do câncer. Só que ela procurou o centro espírita lá do Rio de Janeiro, se não me engano é o centro espírita Tupinambá, não me lembro o nome agora, e Tupiara não está fazendo o trabalho. Ela procurou um de Ilhéus, que ela fez antes da pandemia, que é um centro que elas são originárias de lá, também não estão fazendo. Qual é o trabalho da Casa Espírita no momento desse, de tanta dor humana, gente? O que é que nós estamos esperando para não estarmos utilizando as redes sociais e as salas, que eu falo na outra palestra, não vou falar sobre isso, que já está acabando nosso tempo, que não estamos fazendo uso desses espaços virtuais para continuar o trabalho? Fica aí a pergunta e a curiosidade de vocês para assistir o outro. É possível sim, vários espíritas estão falando sobre isso, alguns autores estão falando, é verdade que a Federação Espírita deve estar pensando em como fazer, porque se essa pandemia não acabar tão cedo e o distanciamento social precisar se manter, e se tiver novas ondas, a gente vai ficar à mercê disso tudo e não vai trabalhar? A Casa Espírita é uma casa de consolo, o Espiritismo é uma doutrina consoladora e tem muita gente precisando de consolo. E ela finaliza dizendo: a terapia dos passes aguarda comportamentos nobres e compadecidos para o socorro oportuno na aflição. Divulgação doutrinária é indispensável, que a gente está tendo demais, né? Dentro de padrões especiais para esclarecer e tocar os ouvintes que precisam encontrar o roteiro para a existência ativa e saudável. O que nós estamos tendo nesse momento de pandemia é as palestras doutrinárias via virtual, por essa via aqui.
Mas será que o Espiritismo só é isso, informação? Porque informação doutrinária a gente tem demais. Vários palestrantes de renome já falaram desses temas todos que eu falo com muito mais qualificação e mais competência. Vocês podem clicar na internet e achar qual o trabalho que nós temos no Centro Espírita. É só ficar fazendo isso? Divulgando doutrinárias? Ou melhor, palestras, informações, conteúdo, e o consolo. Tem gente que precisa do colo fraterno, da escuta fraterna, do vínculo, durante uma exposição, espaço para perguntas, espaço para interação, fazer espaços de passe virtual. Eu falei na outra palestra também, não é propaganda, é porque tem muito conteúdo lá em 50 minutos que eu não posso falar, que é em 5 minutos que me resta. Então, ela continua, todos eles, esses serviços, e outros mais serviços espirituais aguardam responsabilidade, consciência de dever. Qual é a responsabilidade que estamos tendo na época da pandemia com os seres que estão ali à margem da sociedade e que estão alheios a qualquer propósito espiritual, que estão na inconsciência ou na anticonsciência e que estão procurando um bálsamo de luz nas suas vidas, uma baga de luz, para que possam trazer o consolo para suas almas? Como é esse momento nosso de espíritas que somos, palestrantes, trabalhadores, voluntários, frequentadores, para que levemos adiante esse trabalho tão lindo que a doutrina espírita é, tanto com a informação, como os grupos de estudo, como os passes, que ela vai finalizar aqui. Por incrível que pareça, ela finaliza falando muito do passe nesse capítulo. Passe, olha como ela vai terminar. Ela vai dizer, o passe evoca Jesus atendendo as multidões e curando-as. Olha o passe. Se eleges a aplicação da bioenergia, torna-te digno de exercê-la, não apenas com a conduta moral e mental saudável, mas também com o sentimento de dever bem desenvolvido. Olha o dever, olha a responsabilidade, não só com a envergadura moral possível de ser alcançada, com os bons hábitos mentais de pensamentos para melhorar a qualidade do nosso fluido, que você torna melhor a partir dos pensamentos mais elevados. Como seria, portanto, fazermos esse trabalho da aplicação da bioenergia, que agora no momento de pandemia vocês não podem imaginar, porque o fluido cósmico universal, ele é o propulsor da prece e ele é o propulsor do pensamento. Se ele propõe, ou melhor, se ele impulsiona, como as ondas eletromagnéticas das televisões e dos rádios chegam até os nossos receptores em nossas casas, assim também a prece, o pensamento e o passe. Como seria numa sala virtual, do Zoom ou de qualquer outro aplicativo que vocês possam ter, fazer dois atendentes fraternos ou uma equipe de passistas se reúne num determinado horário e naquele momento vocês impõem as mãos a alguém que veio procurar o serviço de vocês ali naquele espaço. E ali, na outra palestra eu falo mais detalhadamente, vocês se colocam, mandam elevar o pensamento, a pessoa eleva, vocês mentalizam a bioenergia e irradia. E o fluido cósmico se irradiando, os espíritos benfeitores podem captar esses fluidos do nosso corpo que estão sendo irradiados e levar até a pessoa, e lá mesmo na casa da pessoa, o magnetizador espiritual passe misto, pega o nosso fluido junto com o dele e coloca na pessoa que está necessitando de uma bioenergia para melhorar sua condição física. Como seria para a gente pensar nisso, para termos a responsabilidade no que a benfeitora está nos chamando, a responsabilidade espiritual, e nesse tempo de pandemia? Será que só é fazer divulgação de palestra? E ela finaliza. Vai ser 1 hora mesmo, que é o tempo que as casas espíritas nos dão. Eu queria falar em 50, mas o tema foi se alongando e eu tive conteúdo para segurar até 1 hora. Então, não atues esporadicamente, meu Deus, como alguém descomprometido com a caridade fraternal. Não atue esporadicamente. Os trabalhos já estão aí, o tempo urge. O povo não pode esperar que a pandemia acabe para ser socorrido nos suicídios que estão acontecendo, nas depressões que estão se alavancando e que estão aumentando, os transtornos fóbicos de ansiedade e as mais variadas doenças psicossomáticas. E a gente vai ficar parado só fazendo palestra e achando que é a palestra que vai atuar? Aqui não é uma crítica a quem está fazendo isso, porque às vezes vocês mesmos não estão conseguindo encontrar outros caminhos. Por isso que estamos aqui tentando levar mais conteúdo, às vezes, para poder despertar nas casas, com todos os respeitos, as diretrizes que cada casa tem, e a gente poder pensar como vamos atuar. Porque muitas casas no início tiveram resistência até de fazer pré-eleção pelos canais no YouTube, mas depois começaram a abrir vários canais. Tem pessoas que nunca imaginaram a casa espírita lá no cantinho do interior, fazendo seu canal no YouTube, fazendo suas divulgações chegarem a outras pessoas. Mas isso a gente já consegue fazer, já está sendo bem expansivo. Mas a gente precisa estar agora atuando no trabalho de atendimento fraterno, dos grupos de autoconhecimento, os grupos de estudo. Não podemos parar porque não podemos estar próximos um do outro, mas podemos estar nos espaços virtuais fazendo essa conexão. E aqui eu finalizo realmente, ela diz:
Não atues esporadicamente como alguém descomprometido ou descomprometido com a caridade fraternal. Quando te candidatastes, espíritos guias interessaram-se em ajudar-te. Olha que lindo. Se perseveras com responsabilidade, eles ampliam os teus recursos terapêuticos. Se nós perseverarmos nesse momento com responsabilidade, nós teremos uma pleiade de espíritos que estão loucos, ou melhor, estão ávidos para o trabalho, para a assistência, que eles estão fazendo, movendo mundos. Mas depende em alguns momentos de nós encarnados para poder fazer acontecer aquilo que nós nos propusemos quando aqui encarnamos, e que não é porque tem uma pandemia que nós vamos ficar parados em casa só fazendo palestra. Temos que continuar o trabalho, de alguma sorte, aqui é a provocação. Então, eles ampliam os teus recursos terapêuticos. Imagine se Kardec tivesse medo de enfrentar todo aquele desafio que foi para trazer a codificação. Eles estão espíritos que estão a serviço de uma causa maior. Quem é o governador planetário é o Cristo, ele se vire para fazer com que as coisas funcionem, mas eles precisam que nós tenhamos a predisposição e nos coloquemos a serviço para que eles possam assim atuar através de nós, da nossa condição de realização no mundo da terceira dimensão. Então, utilizam-se teus recursos terapêuticos, eles ampliam os teus recursos terapêuticos e utilizam-se com amor e ternura. Se não cumpres o programa estabelecido, afastas-te do seu auxílio e ficas à mercê de outros, frívolos e levianos, os espíritos que são zombeteiros, os frívolos, que querem tumultuar o nosso planeta para que impeça o progresso civilizatório. A gente não vai permitir que isso aconteça. A gente sabe que tem uma oposição fazendo com que todo esse movimento aconteça. Você vê na política, você vê nas relações da economia, de tudo que está acontecendo no nosso país. Se a gente sintoniza com isso, a gente começa a trazer mais tristeza, mais depressão, mais medo, e a sociedade adoece. E é um prato cheio para que as mentes que estão frívolas e levianas alimentem-se desses pensamentos que estão baixando o padrão e gerem na Terra um grande mar de tristeza e de desesperança. A gente não quer isso, a gente não vai permitir que isso aconteça. Nós somos trabalhadores da última hora e, portanto, temos que estar com as mangas arregaçadas para atuar naquilo que o Cristo nos chamar. O passe, ela vai falar do passe de novo, parece que nesse capítulo é passe. O passe é veículo das energias do céu para apaziguar as dores terrestres. Não te esqueças disso. E ela finaliza, e aqui é a minha finalização com esse texto final, 3 linhas, ou melhor, 5 linhas, ela diz, aqui é a nossa prece de encerramento praticamente, quando Jesus enviou os 70 da Galiléia para que lhe preparassem o caminho, concedeu-lhes a faculdade de curar, de afastar os espíritos perversos e de enfrentar as dificuldades sob a sua proteção. E assim aconteceu, os 70 da Galiléia. Hoje, ele te chama para que prossigas auxiliando o teu próximo e confia em ti, faculta-te o valioso recurso do passe. Ou seja, hoje ele te chama para que prossigas auxiliando o teu próximo e confia em ti e faculta-te o valioso recurso do passe. Ela termina com o passe. Então, praticamente, se eu falasse hoje sobre o passe nesse tema da Joana, termina o capítulo, o passe seria a grande tônica do que ela está propondo. E talvez o capítulo tenha tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Através da nossa irradiação bioenergética, dos nossos pensamentos direcionados com a volição, da vontade, da intenção firme, naquilo que nós nos propomos, que é ajudar, nós podemos utilizar da bioenergia, como Jesus fez esse uso dos 70 da Galiléia, ele hoje utiliza-se de nós, que somos os trabalhadores da sua seara. Como outras denominações religiosas também tem muitas pessoas trabalhando pelo bem, pelo progresso, não é porque sou espírita, mas eu falo para um público mais espírita, que a gente arregace as mangas e nos coloquemos a serviço do Cristo, porque certamente nesse espaço de entrega, de disponibilização e de vulnerabilidade e de permissão, nós poderemos alcançar um mundo melhor, um mundo mais harmônico, menos sofrimento, menos dor, acalentando aqueles que não conseguem encontrar uma luz no fim do túnel e que pode, através do espiritismo, do conteúdo doutrinário que eles estão tendo acesso, e muitos estão tendo acesso, e do trabalho da bioenergia e da escuta amorosa, a escuta fraterna, trazemos assim para a Terra o reino dos céus possível de ser alcançado, que é a regeneração que nosso planeta está entrando. Então assim eu finalizo a minha exposição de hoje, agradecido pela atenção de vocês até aqui e agradecendo também ao Centro Espírita que nos convidou a falarmos de um tema que é o nosso querido irmão Albino, que sempre nos provoca a falarmos de coisas que são a contribuição maior para mim mesmo que vos falo. Vocês são secundariamente porque o necessitado maior sou eu. Não foi à toa que esse tema chegou até a mim.
Então, muito obrigado a todos, que Jesus vos ilumine, vos ampare e vos guie, hoje, agora e sempre. Muita paz.